Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Josemar, sou professor de língua portuguesa, mestre em linguística e interculturalidade, sou professor da Escola José Aparecido Ribeiro, aqui da cidade de Nova Mutum, na qual atuo como professor de língua portuguesa e sou também professor há cerca de 1 ano e meio no campus de Nova Mutum, da Unemate, no qual eu trabalho com as disciplinas de produção de texto e leitura e com a disciplina de metodologia de pesquisa para ciências contábeis e administração. Primeiramente, quero desejar muitas boas-vindas a todos vocês, dizer que é uma satisfação imensa poder trabalhar, compartilhar e aprender com vocês, alunos da disciplina. Convido vocês já de antemão a sempre participarem das webconferências, acessarem os arquivos, assistirem aos vídeos, resolver as atividades e propor aí indagações, questionamentos a respeito do que vamos estudar ao longo desse semestre. Primeiramente, quero questionar já a vocês algumas ideias prévias que vão abrir espaço para que consigamos chegar a alguns pontos cruciais dos nossos módulos que virão. Sempre quando vou trabalhar língua portuguesa, gosto de questionar aos alunos por que estudar português. E a pergunta agora é direcionada para vocês que pertencem ao curso de Ciências Agrárias. Por que estudar língua portuguesa, né? Muitos vão dar respostas bem óbvias, né? Para cumprir grade curricular, porque é necessário. Se eu perguntar se todos gostam ou se muitos gostam, a maioria não gosta, eu até entendo o porquê disso, embora reconheça que é realmente muito importante estudar a língua portuguesa. E para responder melhor a nossa pergunta, é importante que vocês pensem que nós nos manifestamos linguisticamente e uma vez que nos manifestamos por meio da linguagem, precisamos pensar as maiores ou outras possibilidades que temos também para nos manifestar em vários outros contextos. A linguagem informal, alguns usos um tanto mais formais, vocês já dominam, já estão presentes no dia a dia de vocês. Quando entramos em uma aula de língua portuguesa, a ideia é nós pensarmos em estudar novas possibilidades de uso da linguagem e também entender de que maneira essa linguagem acontece, quais são os mecanismos, né, os fatores que estão agindo por trás do linguístico para produzirmos sentidos e podermos interagir mesmo à distância. Indo adiante, eu gostaria de propor que vocês pensem a língua como identidade. Ela é nossa identidade. Nós nos manifestamos primeiramente de que forma? Linguisticamente, seja verbalmente, não verbalmente, entre outras maneiras que temos por aí. Portanto, é importante vocês pensarem que a língua ela faz parte da identidade de vocês enquanto sujeitos e enquanto acadêmicos. E é por meio dela que vocês vão se manifestar tanto na prática do serviço, do trabalho de vocês, da futura profissão, quanto no dia a dia, conforme vocês já bem fazem. Quando pensamos nisso tudo, é importante, inclusive, entendermos que esses usos linguísticos diversos que nós temos, muitas das vezes, passam por alguns preconceitos linguísticos, muitos têm dificuldades em entender essa diversidade de possibilidades de usos que nós temos. E a partir desse momento é importante também nós, enquanto estudantes de língua portuguesa, quebrarmos alguns preconceitos, entender que a língua ela é viva, ela se faz nos movimentos históricos que nós temos. Isso explica o fato de nós hoje não usarmos mais o vossa mercê, mas sim o você. Às vezes escrevermos o C, VC e por aí vai. Vamos começar então a provocar algumas ideias a respeito de tudo isso que envolve o complexo chamado linguagem. Me perdoem pelo barulho, mas está vindo do apartamento de cima e começou justamente no momento que eu precisava gravar as videoaulas. Sacanagem comigo, né? Continuando aqui, questiono a vocês. Por que, professor, é importante monitorar a língua? Lá no primeiro arquivo, vocês vão ter vários exemplos aqui. Eu retirei
alguns simplesmente para focar em um ou dois. Quando eu percebo isso daqui, eu vou entender que há desvios normativos da língua. Alguém aqui escreveu fugindo das regras ortográficas, por exemplo. E então acaba sendo uma das primeiras justificativas para nós tomarmos cuidado com os nossos usos. A palavra-chave é vocês se adequarem à situação de uso da língua, o que vai facilitar essas, vamos dizer assim, essas metamorfoses de ambientes, de situações. Se vocês dominam várias possibilidades de uso, vocês vão saber se manifestar em diferentes situações igualmente. Continuando aqui, temos: inglês não é meu forte, mas português eu destroio. Pensem aí comigo. Destroio está dentro das formalidades? Claro que não, é um uso informal. Vamos pensar aí também alguns conceitos muito prévios e balizares. O que são balizares? Eles são, vamos dizer assim, um princípio para que a gente comece a destrinchar outros conteúdos que virão. Pensem comigo aqui. Linguagem é todo o processo de comunicação que nós temos. E essa linguagem pode ser de forma verbal, tá, gente? O que é o verbal? Fala ou escrita. E pode ser não verbal. Isso daqui, por exemplo, em imagem, é um texto não verbal. Quando eu penso nos próximos, são textos não verbais. Inclusive, nosso corpo se manifesta não verbalmente, né? O corpo fala de alguma forma. Mais exemplos, né? Temos os textos multimodais. O que são textos multimodais? Que envolvem tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Ao visualizarem o arquivo, prestem atenção a esse exemplo aqui. Temos que pensar nas nuances, nas características, melhor dizendo, do que seria um sentido denotativo, que é o sentido real da palavra. Já pensem aí o que seria o sentido conotativo ou figurado. Vamos a um exemplo prático. Minha cabeça está doendo. É um sentido real. É aquele sentido que nós chamamos de denotativo. É aquele que eu vou encontrar no dicionário da vida. O sentido figurado é eu dizer: ela ou ele é o líder do grupo, é o cabeça do grupo. O que eu quero dizer com isso daí? Que ele é ou ela é a líder do grupo. Ah, professor, esse é um sentido figurado que vai depender de quê? Vai depender da situação em que você está empregando esse vocabulário ou essa expressão, algo que nós vamos estudar posteriormente. Vamos aqui pensar nessa expressão. Aposto que muita gente já sabe qual é a expressão. Engolindo sapo. Vocês veem, eu espero que não, pessoas engolindo sapo de verdade? Não, essa expressão é no sentido figurado. É óbvio que a imagem por si só demonstra que alguém está engolindo sapo, mas a gente sabe que o emprego dessa expressão é no sentido figurado, vai depender da situação para eu entendê-lo, né? Alguém está engolindo ou levando desaforo, algo nessa direção. Adiante, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho de alguns elementos bem necessários para que a gente continue a entender como que funciona a linguagem. Até o próximo vídeo.